Você já sentiu que algo está te chamando, mas não sabe exatamente o que? Já teve aquela sensação de estar fora do lugar, como se houvesse uma força invisível tentando te guiar para um caminho que você ainda não compreende? Para quem é do candomblé, ou está se aproximando da tradição, essas sensações podem ser muito mais do que simples intuições, podem ser os primeiros sinais de que o seu orixá está te chamando. O chamado do orixá não acontece de forma aleatória. Ele vem no tempo certo, com sinais claros, embora muitas vezes sutis, que tocam o corpo, a mente e o espírito. É um convite profundo, espiritual, para que você se reconecte com sua essência, com seu axé, com aquilo que veio cumprir nesta vida. E a verdade é que muita gente ignora esse chamado. Não por maldade, mas por desconhecimento. Um dos primeiros sinais costuma vir pelos sonhos. Pessoas que estão sendo chamadas por um orixá frequentemente sonham com água, com fogo, com florestas ou outros elementos da natureza. Às vezes, sonham com alguém dançando, com tambores, com cantigas que nunca ouviram na vida desperta. E, ainda assim, reconhecem com o coração. Esses sonhos são formas de comunicação espiritual, tentativas do orixá de despertar algo adormecido dentro de você. Outro sinal muito comum é uma sensação constante de não pertencimento. Mesmo quando tudo parece estar bem, há uma inquietação no peito, uma tristeza sem explicação, uma vontade de buscar algo que não se sabe o que é. Isso acontece porque, espiritualmente, a pessoa está desalinhada do seu caminho verdadeiro. O orixá está chamando, e a alma sente essa ausência, mesmo que a mente ainda não compreenda. Muitos também começam a se aproximar, sem perceber, de símbolos, cores e elementos ligados ao seu orixá. Uma pessoa chamada por Iemanjá pode, de repente, sentir atração intensa pelo mar, pela cor azul, por peixes e conchas. Alguém chamado por Ogum pode desenvolver interesse por ferramentas, caminhos, batalhas internas. Esses gostos não são meros caprichos, são reflexos do axé que já pulsa dentro de você. Há também os sinais físicos. Algumas pessoas começam a sentir arrepios quando escutam um atabaque, outras sentem calafrios em determinados locais, ou têm sensações físicas fortes durante rituais, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. O corpo espiritual responde antes da mente, porque ele reconhece o axé que está ao seu redor. E talvez um dos sinais mais fortes seja a repetição de situações na vida. Perdas, fracassos, doenças, decepções. Quando isso acontece com frequência, e sem causa aparente, pode ser o universo, guiado pelos orixás, tentando te mostrar que é hora de despertar. É como se tudo que você tenta fazer por fora desse errado, porque por dentro há um chamado que está sendo ignorado. Esses sinais não são ameaças, nem castigos. São alertas amorosos. São maneiras que o mundo espiritual encontra para nos dizer: você precisa olhar para dentro. Você precisa lembrar quem você é. E quando essa lembrança acontece, quando a pessoa começa a reconhecer os sinais, tudo muda. O peso começa a sair, a energia volta a circular, a clareza aparece. Na segunda parte, vamos aprofundar cada um desses sinais e entender o que fazer quando você suspeita que está sendo chamado por um orixá. Como confirmar esse chamado? Como se preparar para o próximo passo? E o mais importante, como honrar esse chamado com verdade e coragem? Fique por aqui. Reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O mais importante é entender o que fazer com eles. Quando uma pessoa começa a sentir que está sendo chamada por um orixá, é natural que surjam dúvidas, medos e até resistência. Afinal, aceitar esse chamado é aceitar uma transformação profunda. Mas o caminho não precisa ser solitário. O candomblé é uma religião comunitária, de acolhimento, de axé compartilhado. O primeiro passo, quando se suspeita de um chamado, é buscar orientação. Isso pode ser feito através de uma conversa com um pai ou mãe de santo de confiança, alguém com experiência e sabedoria para te ouvir sem julgamento. Muitas vezes, essa escuta já traz uma clareza imensa.
O mais velho consegue perceber no olhar, na fala, nos gestos, aquilo que os orixás já estão tentando dizer. O jogo de búzios também é uma ferramenta essencial nesse processo. Ele permite que o orixá se manifeste diretamente, através da leitura feita por alguém autorizado e capacitado. No jogo, podem surgir confirmações, orientações, alertas. É uma conversa entre o plano espiritual e o plano material, que revela o que está por trás das dúvidas, dos medos, dos sintomas. E, muitas vezes, o que o jogo mostra é justamente isso: o orixá está esperando. Mas nem sempre o caminho precisa começar com uma iniciação. Às vezes, o chamado é apenas para que a pessoa se reconecte com sua ancestralidade, participe dos rituais, esteja presente nos toques, nos xireis, nos trabalhos da casa. E com o tempo, o próprio axé vai mostrando o que vem depois. Há quem demore anos para entender, e tudo bem. O importante é se abrir para ouvir, para sentir, para se permitir viver essa espiritualidade de forma verdadeira. O medo é uma das barreiras mais comuns. Medo do julgamento da família, dos amigos, da sociedade. Medo do compromisso, da responsabilidade. Medo de mudar. Mas os orixás não pedem perfeição, pedem entrega. Eles sabem do nosso tempo, das nossas limitações, dos nossos traumas. E por isso, não cobram como os humanos cobram. Eles acolhem. Um dos maiores equívocos é achar que só é chamado quem tem cabeça forte ou quem nasceu para ser sacerdote. O chamado pode vir de várias formas, com várias finalidades. Pode ser um convite à cura, à proteção, à reorganização da vida. Pode ser um alerta para que você se afaste de caminhos perigosos. Pode ser simplesmente o orixá querendo te lembrar que você não está só. E quando a pessoa responde a esse chamado, mesmo que com um simples "estou aqui", algo muda no plano espiritual. O axé começa a fluir com mais força. As dores internas começam a ceder. Os caminhos começam a se abrir. Porque é como se o universo dissesse: agora sim, você está no seu lugar. O importante é respeitar o tempo de cada um. Não há fórmula. Há escuta. Há entrega. E a fé. No próximo trecho, vamos conhecer histórias reais de pessoas que viveram esses sinais, resistiram por um tempo, mas que, ao aceitarem o chamado, encontraram paz, força e propósito. Se você já sentiu alguma dessas sensações, talvez essas histórias falem diretamente ao seu coração. Silvana tinha 33 anos quando começou a sentir que sua vida estava travada. Tudo parecia andar para trás, os relacionamentos não duravam, os projetos não saíam do papel, a saúde oscilava sem explicação. Foi então que passou a ter sonhos frequentes com uma mulher vestida de branco, andando sobre as águas. Não sabia quem era, mas sentia paz. Até que, um dia, em um toque onde foi levada por uma amiga, ouviu uma cantiga de Iemanjá e caiu em prantos. Seu corpo arrepiou inteiro. Ali ela entendeu: estava sendo chamada. No jogo de búzios, a confirmação veio com força. Iemanjá a esperava há muito tempo. Silvana decidiu então se aproximar da casa, participar dos trabalhos, ajudar nos preparos, aprender com humildade. Não se iniciou de imediato, precisou de tempo para curar feridas, reorganizar sua vida, aceitar sua nova fase. Mas desde que respondeu ao chamado, tudo mudou. Hoje, Silvana diz que encontrou não apenas sua espiritualidade, mas também sua missão de vida: cuidar, acolher, transformar. Já Mateus, um jovem de 19 anos, começou a sentir desde a infância que era diferente. Tinha sonhos com florestas, ouvia vozes que não compreendia, sentia presenças ao seu redor. Seus pais, evangélicos, diziam que era coisa da cabeça dele. Cresceu com medo, escondendo suas visões. Mas os sinais se intensificaram. Aos 17 anos, em uma feira cultural, ouviu um atabaque pela primeira vez. Seu corpo tremeu inteiro. Chorou, sem entender.
e decidiu buscar respostas por conta própria. Mateus encontrou um terreiro acolhedor, onde pôde fazer perguntas sem medo. Quando jogou os búzios, descobriu que era filho de Ossan. Tudo fez sentido: sua conexão com as ervas, seu gosto por estar no mato, seu silêncio constante. Começou a participar dos rituais e sentiu que, pela primeira vez, podia respirar em paz. Hoje, mesmo jovem, Mateus é respeitado no terreiro e caminha com equilíbrio, sabendo que está trilhando o caminho que sempre foi seu. Histórias como essa se repetem em muitos cantos do Brasil. São relatos de reencontro, de reconexão, de cura. Porque quando você aceita o chamado do seu orixá, você aceita também sua origem, sua verdade, seu axé. Não significa que tudo será fácil. O caminho espiritual exige compromisso, entrega, aprendizado constante. Mas significa que você não estará mais sozinho. Que terá ao seu lado uma força ancestral, poderosa, que te conhece desde antes de você nascer. O orixá chama de muitas formas. Às vezes é no silêncio. Às vezes é na dor. Às vezes é na beleza de um toque, no canto de um passarinho, na força de uma tempestade. O importante é estar atento. É ouvir com o coração. E quando você sentir, mesmo que em dúvida, mesmo que com medo, não ignore. Converse com alguém de confiança. Jogue os búzios. Permita-se conhecer quem te protege desde sempre. O chamado não é um peso. É um presente. É o início de um novo ciclo, de uma nova etapa de vida. E quando você diz sim, o universo inteiro começa a conspirar ao seu favor. Os caminhos se abrem. A fé se fortalece. O axé floresce. E a alma, enfim, encontra repouso. Se você chegou até aqui sentindo que este vídeo falou com você, talvez o chamado já tenha começado. E se for o caso, que você tenha coragem para responder com amor, com verdade e com respeito. Porque o seu orixá já está esperando. E quando esse encontro acontece, nada mais é como antes, tudo se transforma.